Nesse vídeo eu vou falar dos episódios 8 e 9 de Soul Soul no Frieren. Então vamos lá. Se a gente procurar algum significado nesse massacre unilateral, o primeiro é mostrar como a derrota do Maô e seus líderes diminuiu os confrontos entre humanos e demônios. Por isso, o Drat não sabia como lidar com oponentes versáteis e poderosos, achando que já tinha ganho. Mas o mago é implacável. Tentou revidar Mas o mago é implacável. e até negociar. Mas o mago é implacável. O segundo e mais importante é começar a destacar a arrogância dos demônios, como ele subestimou a Frieren, e reforçar isso na conversa da Fer com o Stark. Pelo Lagnir só vê a Frieren como ameaça e não reconheceu o poder deles, enquanto a experiência dela mostrou que os companheiros podiam vencer a luta. Na verdade, a trama da cidade só não foi resolvida na hora pelas escolhas dos personagens. A Frieren viu o guarda morto e entendeu que ela seria a culpada óbvia, e tinha que fugir. Uma escolha inteligente. Já o Granato percebeu que não fazia sentido ela se entregar sem resistência e matar o guarda. Uma escolha muito conveniente para alguém burro que nem ele. O quê? Como? A história deixa claro que ele não confiava nos demônios e ia matar eles na cidade, só desistindo pela paz ser o melhor caminho. O ódio dele aos demônios foi o principal motivo para ele acreditar na Frieren. E se isso não é argumento suficiente, veja o plano dele. Vamos deixar 3 demônios entrar na cidade, daí eu e 6 ou 4 guardas comum exorcizamos eles na base da espada. Não foi uma boa ideia. Ele odiava o Lagnir só por ser um demônio, não sabia de nada do poder ou força dele, foi enganado sem esforço e tá vivo só por sorte. E merece morrer. Tem que parar de proteger os idiotas. A única coisa boa que ele fez foi dar motivo pro Lagnir falar, mostrando que os demônios podem dizer a verdade quando querem humilhar e desesperar os humanos, explicar a relação deles com a magia, criando a base para as próximas lutas. Oponentes com um único truque, mas que pode ser bem versátil, e explicar que magias podem se desenvolver sozinhas, já que a barreira da Flame foi feita para um broto de árvore e hoje protege uma cidade, o que abre uma brecha para os mitos de algumas magias estarem erradas, e a Frieren ser a única que sabe a verdadeira história, reforçando um dos tópicos da obra: nada sobrevive ao tempo. A invasão na mansão mostra como Stark é um coitado. Ele tem que nadar enquanto a maga anda na água e ignora sua gentileza. Mas como ele esperava que a Fer pulasse essa altura? Burrão! Também é humilhado na tentativa do resgate, e quando mostra que é forte, quase morre para abrir uma abertura para Fer. Esquece todas as reclamações, a cena foi ótima. O sofrimento dele valeu a pena. Traidora sem vergonha! A cena fez um bom uso da Fer e de uma característica mostrada no começo da história, e que muita gente nem devia lembrar. Mas a reação do Lagnir foi meio decepcionante. Depois de todo o papo sobre demônios se dedicarem a uma magia, e ver uma humana usando uma versão alterada dela, eu esperava mais ódio. A cena ia ficar mais intensa, e ele teria mais chance de ganhar tempo. E depois do episódio 9, a Fer e o Stark terem recuado pode parecer meio estúpido, mas eu consigo explicar o porquê. Eles ainda estavam superestimando os inimigos, o Stark estava ferido, o Conde estava morrendo, e eles não sabiam qual era o poder da Aline. Com isso, 2 coisas ficam claras. O risco era muito grande, e eu passo um pano muito bem, né? Ih, mas que novidade. Caso você tenha reparado, no fim do episódio 8, o Lagnir se refere a Frieren como Soul Soul no Frieren, o título original do anime em japonês. Eu fiz um vídeo sobre o significado dele e outras coisas. Dá uma olhada se ficou curioso. Mas o importante é, como a adaptação não ressignificou o título da história. Claro, seria bem difícil adaptar isso em português, e eu entendo as escolhas, mas não vou fingir que eu gostei. Tô dizendo a verdade. E ironicamente, a parte mais irônica do episódio 9 é o próprio título. Mesmo que o destaque inicial tenha sido a aura e o poder dela, a luta dos seus algozes roubou o episódio. Então vamos falar disso primeiro, começando pela cena mais inesperada até agora. Isso sim é uma cena de comédia boa, vem do nada e subverte todo o clima. Revendo a cena eu percebi que alguém atento podia perceber a piada vindo, já que o Stark não estava tremendo. Algo que a Fer não é, já que ela não percebeu o sangue com magia até ser tarde demais. E se o Lagnir tivesse usado um ataque furtivo sério, o sangue fosse tóxico para humanos, não desse brecha para Fer se soltar, ou a Aline executasse o Stark quando teve chance, os 2 tinham morrido. E você sabe por que a maioria do povo nem pensa nisso ou se incomoda? Porque a história é bem escrita. Desde o início, a história mostrou que os demônios são arrogantes, sádicos e nunca viram eles como ameaça, só percebendo a gravidade da situação quando já era tarde demais. Primeiro a luta do Stark.
Além de ter copiado o estilo de combate do Aizen, deu para ela vantagem na luta inteira, tanto pela técnica ser mais refinada, quanto pelo dano psicológico de enfrentar o mestre. Além de trocar o estilo de combate e as armas, complicando para ele acompanhar e tornando a luta mais interessante, dinâmica e inesperada. Ela só perdeu por subestimar a resistência do Stark e não executar ele quando estava caído, e não ter força de dar um golpe fatal. Já o Stark deve a vitória ao Aizen ser um ótimo mestre, e ter tornado ele um discípulo persistente e forte o bastante para aguentar uma machadada no bucho. Muito obrigado, muito obrigado. E visualmente a luta foi ótima, mas podia ser ainda mais legal se uma única parte das roupas das personagens fossem só um pouquinho mais atuais. Visão relaxada. Nope. Cara, esse cara me lembra um tarado. Quanto a Fer, depois de ser atingida de surpresa, entender a velocidade do Lugnir e ser pressionada a lutar, ela percebeu que podia vencer um inimigo superior se ela usasse ao máximo seu ponto forte. E depois desse episódio, a luta contra o Kubaru fez mais sentido. A Frieren precisava de tempo para soltar o Zortorak. E como a Fer lança magia mais rápido, deixar ela lidando com a defesa de vários ataques fazia sentido. Na hora, isso não parecia óbvio, mas agora... É pura lógica. E não tem muito o que dizer sobre o visual da luta. Ficou incrível. Além de ser ótima a história mostrar como o tempo é um fator fundamental para dominar magias, e que a Fer nunca vai conseguir alcançar Frieren nesse sentido. Mas ela ainda é excepcional em outro ponto, que pode não parecer tão incrível no começo, mas na prática faz toda a diferença. Ela venceu pela velocidade e se aproveitar da distração do oponente. Ele não para! Nunca! Ele vence! E vence! E vence! Só! Por último, a luta entre a Frieren e a Aura. A primeira coisa para destacar são as armaduras. Como alguém que odeia 3D em anime, e nunca passa pano para isso, é bom ver que os japoneses conseguem fazer um 3D que não machuca os olhos quando a produção é boa. Eu entendo por que usaram isso em algumas cenas, mas a Aura e a Frieren se destacam demais no meio delas, e não é de uma forma boa. Mas como as partes importantes ainda são em 2D... Eu posso aceitar isso e meu coração continua aberto. Quanto ao poder da Aura, eu não esperava que ela se dedicasse a usar um item mágico. Mas o modo que a história mostrou isso foi muito bom. O Conde explicou como a balança funciona, seu poder de escravizar almas e sua pequena fraqueza, enquanto mostra como o filho dele morreu e a origem do título Aura a Guilhotina. O homem! Uma mãe! Antes de terminar, é bom destacar como a Frieren está lidando com a luta, de forma defensiva, sem destruir as armaduras e desfazendo a magia de controle. Ainda não explicaram como a Aura foi vencida da última vez. A Frieren deve ter destruído o exército dela. Mas agora a Aura deve usar a balança na Frieren quando achar que ela está sem mana e perder tomando um choque de realidade quando vê o quanto a Frieren ficou poderosa. Além disso, essa luta mostra como as duas seguiram caminhos opostos. A Aura recriou e aumentou o exército, mas ela não mudou. A última fala da Frieren enfatiza como demônios são monstros que não entendem as emoções humanas, enquanto a Frieren respeita os sentimentos do Himmel e não vai atacar as almas que estão sendo obrigadas a lutar. Ainda mais que ela conhece algumas dessas pessoas e ainda não explicaram se tem alguma consequência se a armadura for destruída enquanto a alma estiver nela. No fim, essa luta reforça que aos poucos a Frieren continua mudando, enquanto outras coisas nunca mudam. Como os meus vídeos, esse mesmo é só mais uma memória inútil.